Uma tempestade devastadora. Caiu em 24 horas o volume de chuva esperado para o ano todo na Líbia. A cidade de Derna ficou praticamente submersa. O número de mortos não para de aumentar. Corpos ainda são retirados do mar e das ruínas. Milhares de pessoas estão desaparecidas e desabrigadas. As inundações catastróficas afetaram o leste do país. As imagens são assustadoras. A tempestade devastadora destruiu pontes, ruas e comunidades. O resultado: milhares de pessoas mortas, desaparecidas e desabrigadas. A Líbia pede socorro. O cenário é apocalíptico e recomeçar é uma tarefa difícil. Você vai saber o que está por trás desta tragédia. Especialistas acreditam que a desintegração das infraestruturas, os avisos inadequados e os impactos da aceleração da crise climática são alguns fatores para as inundações mortais na Líbia. Quem sobreviveu quer uma resposta sobre a tragédia, enquanto recebe ajuda de outros países. Uma tempestade esmagadora. 10 de setembro de 2023. A chuva volumosa causou inundações em vários países do Mediterrâneo. A cidade mais atingida é Derna. A tempestade se transformou em um ciclone tropical. Os efeitos são semelhantes aos de furacões e tufões, que atingem o Atlântico e o Pacífico. A tempestade Daniel teve início na Grécia e ela foi batizada com o nome de Daniel pelo Serviço Meteorológico local. E aí, quando ela atingiu o Mediterrâneo e foi chegando próximo da costa da Líbia, ela foi ganhando a força de um ciclone tropical com misto de tempestade, com uma grande capacidade destrutiva, com alta pluviometria, chuva muito forte e também com ventos muito fortes. Quando ela atingiu a costa da Líbia, ela se precipitou a 250 milímetros por dia, que é um índice muito elevado para a região. Esse fenômeno no Mediterrâneo é conhecido como Medicane, que é uma mistura das palavras Mediterrâneo com hurricane, que no caso, furacão. As consequências foram graves em Derna, por causa de um problema de infraestrutura. A água que desceu das colinas levou ao rompimento de 2 barragens. A enxurrada varreu tudo. Moradores denunciaram que um relatório de 2022 já apontava que as barragens precisavam ser reforçadas. A cidade, com mais de 100 mil habitantes, ficou praticamente submergida. As barragens da região, elas já apresentavam fissuras, ou seja, elas já estavam numa condição precária. Isso já havia sido objeto de um relatório há pouco tempo atrás. Então, quando houve a precipitação de 250 milímetros, as barragens não resistiram, inundaram todo o vale, matando a população. Então, isso demonstra que, frente às mudanças climáticas, é preciso reavaliar o risco por 2 motivos. Primeiro, para saber se realmente as barragens elas têm essa possibilidade de contenção e também para saber se, quando elas foram construídas, a preocupação não foi insuficiente em termos de risco, porque hoje os eventos extremos eles são muito mais fortes. Então, é preciso que se faça uma reavaliação do risco envolvido. O ciclone de nome Daniel deixou um rastro de devastação e mortes. 30 milhões de metros cúbicos de água engoliram a cidade costeira. Não deu tempo de fugir. Foi decretado toque de recolher e as escolas foram fechadas por vários dias. Bairros inteiros em Derna desapareceram. As Nações Unidas têm insistido sobre o estabelecimento de alertas precoces, sistemas de alerta que permitam à comunidade
uma reação em tempo suficiente para tomarem medidas protetivas. Infelizmente, no caso da Líbia, esse alerta ele aconteceu 72 horas antes do evento, mas não havia um preparo do governo, do Estado, da sociedade, no sentido de saber o que fazer. Essa comunicação não chegou devidamente. Então, o que é importante em eventos extremos é esse preparo da comunidade, o preparo da sociedade, para que ela possa agir de forma a se proteger. A fúria da chuva deixou tudo fora de controle. A ONU classificou como uma calamidade de proporções épicas. A Cruz Vermelha afirmou que a emergência está muito além do que as autoridades líbias podem administrar e pediu ajuda internacional. O número de mortos é enorme. Pode chegar a milhares, mas não temos um número definido neste momento. Confirmamos, a partir das nossas fontes independentes de informação, que o número de pessoas desaparecidas atinge 10 mil até agora. Nos primeiros dias, autoridades acreditavam que poderiam encontrar pessoas vivas. A esperança ainda existe, sempre existe, de encontrar pessoas vivas. Nossa preocupação é que se o tempo passar sem sinais ou sem comunicação, isso pode não ser um sinal muito bom. Algumas pessoas estão longe dos lugares onde deveriam estar e não conseguem se comunicar com seus parentes ou entes queridos para anunciar que estão seguras. A esperança ainda está lá, com o tempo está diminuindo. Mas sempre teremos esperança e fé para encontrar as pessoas vivas. A esperança começou a mover o mundo. 3 aviões da Força Aérea Turca foram enviados para a Líbia, carregados com materiais de ajuda e homens, para apoiar os esforços de busca e resgate. Emirados Árabes Unidos também mandaram apoio, como comida, roupas, cobertores e suprimentos médicos. A situação na Líbia não é fácil. Em razão de tudo isso que nós temos observado, o país enfrenta enormes dificuldades, sem perspectivas de melhoras efetivas na sua situação. E fenômenos naturais como este, que poderiam de alguma forma, caso os governos estivessem melhor preparados, criar um novo mecanismo de crescimento econômico, quando os governos não estão preparados e existe uma crise estrutural no país, isso tende até mesmo a piorar a situação. Nós observamos, por exemplo, aquilo que aconteceu no Haiti, que era um país que estava numa situação extremamente difícil, e o terremoto que aconteceu, e a fatalidade, e o tempo que foi necessário ali, e até hoje não se recuperou completamente daquela tragédia. E o que nós vemos aí no caso da Líbia é que, em razão de todas essas circunstâncias e da falta de um regime político que seja estável, de uma guerra civil, tudo isso enfraquece qualquer possibilidade de melhoria rápida para o país. Então, o grande desafio da Líbia é tentar convencer a sua população de que os melhores dias ainda estão à frente e de que a migração para a Europa não resolverá a necessidade de criar ali e de recriar um novo país, apesar de todos os problemas que eles enfrentam atualmente. O ministro de Estado falou sobre a solidariedade que não para de chegar neste momento de profunda tristeza e destruição. 300 voluntários de várias regiões da Líbia chegaram à cidade de Benghazi. Também recebemos ofertas de assistência da Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Catar. Equipes de resgate treinadas chegaram da Turquia, enquanto outras equipes continuam a chegar do Egito, Emirados Árabes Unidos. Um hospital improvisado foi instalado para atender as vítimas, como explica o chefe dos serviços de emergência. A situação na cidade de Derna é muito difícil.
Instalamos um hospital de campanha na Faculdade de Direito da Universidade de Derna. Ajuda aos feridos. A Tunísia também enviou equipes de resgate para a Líbia. Na sequência das inundações que atingiram a vizinha Líbia, gostaríamos de expressar a nossa solidariedade para com as vítimas das inundações e pedir uma rápida recuperação para os feridos. A Tunísia sempre esteve na vanguarda ao estender a mão aos seus irmãos. Sob a autorização de Sua Excelência, o Presidente da República, Kais Saied, que ordenou a mobilização de todos os recursos humanos e materiais para levar ajuda aos nossos irmãos da Líbia. Essa é a primeira aeronave que transporta ajuda aos nossos irmãos na Líbia na área de operações de resgate e cuidados médicos. Uma equipe médica atualmente composta por 3 médicos especializados em medicina de desastres está a bordo. O presidente da Tunísia questionou o nome Daniel, dado ao fenômeno climático. صار دانيال ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية دانيال. Tempestade Daniel. Tempestade Daniel. Ninguém se perguntou ou se preocupou em questionar por que foi dado o nome Daniel. Eles escolheram especificamente o nome Daniel. هذا الإعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه. ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال؟ لأن الحركة الصهيونية تغلغلت. Porque o movimento sionista penetrou e moldou a mente e o pensamento. Parece haver um estado de inércia intelectual de Abrão a Daniel. Está bastante claro. O presidente Saied tem adotado nos últimos anos uma postura um tanto antissemita naquilo que ele comenta e na forma como se lhe refere ao Estado de Israel, e este não é o primeiro evento em que isso acontece. Então, ao atribuir essa questão do nome Daniel, que nós vemos também aí uma possível tentativa de se criar a perspectiva de que, de alguma forma, o Estado de Israel esteve envolvido na questão, uma teoria conspiratória nesse sentido. Então, o que nós observamos é que a fala do presidente Saied, de alguma forma, aí, revelou este sentimento e, claro, a comunidade judaica em várias partes do mundo se manifestou a respeito, justamente preocupadas com a expectativa de que este tipo de comentário pode gerar aquilo que redundou na Segunda Guerra Mundial, ao holocausto de 6 milhões de judeus. Então, é importante este processo todo em que nós observamos em que o antissemitismo parece estar mais vivo do que nunca, não só na Europa, mas também em vários países árabes. Mas a ajuda chegou. A Jordânia não mediu esforços para amparar a Líbia. O secretário-geral da Organização de Caridade disse que vai disponibilizar tudo o que for necessário. Estamos em comunicação contínua com as autoridades de lá para avaliar as suas necessidades e saber se precisam de mais ajuda. Nos concentramos neste envio em necessidades básicas, como alimentos e ajuda humanitária, como tendas, cobertores e tudo o que for necessário em tal condição, além de cestas básicas adequadas para essas situações. Uma aeronave francesa foi preparada com cerca de 40 socorristas, toneladas de equipamentos médicos e um hospital de campanha para ajudar o país africano. Mas receber apoio de outros lugares não é fácil. A Líbia está em guerra e dividida em 2 governos, o que atrapalha a circulação de informações e o resgate das vítimas. É claro que a situação de guerra não ajuda em absoluto o processo de resgate de vítimas e até mesmo o processo de reconstrução do país depois deste fenômeno.
porque o que nós observamos é que o país, embora tenha riqueza do petróleo, a Líbia foi um dos primeiros países a crescer economicamente em razão do petróleo, o que nós observamos é que esta divisão do país, o fato de ter passado por muitos anos debaixo da ditadura de Muammar Gaddafi, representou aí um atraso enorme para a Líbia. E o que nós observamos é que, apesar de ser um país rico territorialmente, a questão política tem envenenado o processo de desenvolvimento econômico e social daquele país. E neste processo todo, obviamente que quando um fenômeno natural dessa monta acontece, os serviços de Estado inexistem preparados para atender às demandas da população, e este é o grande desafio que a Líbia enfrenta hoje. Classificada pelos cientistas como um fenômeno extremo em termos de volume de água, a tempestade Daniel afetou também a Grécia, Turquia e Bulgária. A tempestade Daniel provocou danos na Grécia, com chuvas intensas de até 750 milímetros. Depois de provocar esses prejuízos, inclusive para a agricultura e fazendo vítimas, ele seguiu pelo Mediterrâneo para a Líbia e, posteriormente, entrou pelo norte da África para dentro do deserto do Saara, onde deixou lagos de água, né, no meio do deserto. O fenômeno que devastou a Líbia se desenvolveu primeiro na Grécia. Isso foi em 5 de setembro, quando recebeu o nome de Tempestade Daniel. E, na ocasião, já foi considerado o maior fenômeno extremo de chuva. Só para se ter uma ideia, o acumulado chegou aos 750 milímetros de chuva em menos de 24 horas em alguns pontos da Grécia. E, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, conforme a tempestade avançou em direção à Líbia, acabou adquirindo características de Medicane. E por que Medicane? Porque é a junção das palavras Mediterrâneo e furacão em inglês, já que a tempestade ganhou intensidade ao passar pelo mar Mediterrâneo, fazendo milhares de vítimas na Líbia. Os ventos ultrapassaram facilmente os 80 km por hora e o acumulado de chuva em algumas cidades ultrapassou os 400 milímetros em 24 horas, o que é considerado, de acordo com o Centro Nacional de Meteorologia da Líbia, um recorde histórico. Na escuridão, as pessoas tentavam escapar da água que não parava de avançar. Os registros feitos por moradores e imprensa local impressionam. O que se vê é um lugar sombrio e tomado de dor. As imagens de satélite mostram o antes e depois da devastação. O líder militar líbio falou sobre os danos que são enormes, difícil descrever ou medir. إنها لحظات صعبة ومؤلمة. Estes tempos são difíceis e dolorosos que enfrentam as áreas, cidades e aldeias da Líbia, em Jabal al-Aqdar, que foi atingida por uma enorme quantidade de chuvas que chegou ao máximo de 400 milímetros em alguns locais, o maior da história climática da Líbia. هذا رقم لم يسجل عبر تاريخ ليبيا المناخي. صاحبتها رياح هاتية أدت إلى وفاة الآلاف. Foi acompanhado por fortes ventos, causando a morte de milhares de cidadãos e ferindo milhares. Continuam as buscas pelas pessoas desaparecidas que foram arrastadas por fortes inundações que causaram o colapso de uma série de barragens e edifícios que danificaram instalações privadas e também estabelecimentos públicos. الكثير من المباني والضرر الجسيم للمنشآت العامة والخاصة. كما أنه تم إصدار تعليماتنا الفورية. Emitimos instruções imediatas para aproveitar todas as capacidades, fornecer o apoio necessário de equipamento médico, mobilizar comboios médicos e atribuir pontos de refúgio para aqueles que perderam as suas casas. O número de pessoas afetadas é muito grande. Os danos são enormes, é difícil descrever ou medir. Do alto, um rio de lama. Quem sobreviveu conseguiu registrar casas e apartamentos tomados pela chuva. Carros desapareceram nas águas turbulentas.
Segundo as autoridades, já passa de 11 mil pessoas mortas. Esse número pode ser ainda maior, já que existem milhares desaparecidos. Até o momento, não foram contabilizados os corpos que os moradores sepultaram pouco depois da catástrofe. Grupos de ajuda internacional afirmaram que mais de 10 mil pessoas podem estar desaparecidas. O procurador-geral da Líbia ordenou a prisão provisória de 8 funcionários do governo do país, no âmbito de uma investigação sobre o rompimento das barragens. O prefeito de Derna, demitido após a enchente, está entre os detidos. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações. Quando fenômenos naturais deste tipo acontecem, é natural que ondas migratórias saiam dos lugares afetados e busquem em algum outro lugar uma forma de encontrar uma vida melhor, com a possibilidade de sustento das famílias ou até mesmo uma melhoria nas condições. E obviamente que muitas dessas pessoas que hoje em dia se encontram desalojadas, sem perspectiva de uma melhora da situação na Líbia, eventualmente baterão à porta de alguns países africanos da região, mas principalmente isto com certeza incrementará ainda mais a questão do fluxo migratório na Europa, particularmente em razão da proximidade geográfica, inclusive, da Líbia com Lampedusa, que é o ponto principal de entrada dessas migrações do norte da África e de outras partes da Europa, de outras partes do mundo, né, que querem entrar na Europa. E nós observamos que, eventualmente, esta crise, que gerará também uma crise humanitária maior em razão da falta aí de auxílio que possa vir a faltar por parte do mundo, eventualmente esta crise, esta situação resultante desta tempestade, eventualmente isso tudo baterá na porta da Europa com um crescimento do processo e do fluxo migratório. O cenário é este. Corpos são localizados a todo momento e ficam espalhados nas ruas e cobertos. Este morador se desespera ao encontrar um familiar morto. As emoções aumentam na Líbia em meio às ruínas. 2 homens tentam se consolar diante de tanto sofrimento. Um deles vem às lágrimas. Não há como se conformar. As pessoas olham para onde existiam casas, um lar. Lutam para salvar algo de sua história, mas não conseguem. O morador diz que agora é só rezar. Uma catástrofe atingiu a Líbia, uma grande catástrofe. Que Deus aceite as vítimas como mártires. Rezamos pelas suas famílias. Se Deus quiser, tudo será bom para a Líbia no futuro. Voluntários coletam alimentos, cobertores, água, roupa, tudo que podem para amparar as vítimas. Os materiais são carinhosamente separados e embalados. Depois, seguem para quem perdeu tudo. Estamos tentando arrecadar o máximo possível de doações, como remédios, roupas, alimentos e quantias em dinheiro. A resposta foi ótima e arrecadamos grandes somas em dinheiro em 24 horas. Esta catástrofe provou que os líbios estão unidos, mesmo aqueles que têm posições e pontos de vista políticos opostos ou que têm interesses externos ou internos diferentes ficaram unidos depois do que aconteceu no leste. Provou que os líbios estão unidos. Clubes de futebol também deram as mãos para amenizar a dor da Líbia. Lançamos a campanha de arrecadação de alimentos, leite para bebês e roupas.
القطن كذلك عن طريق الملابس. Também reunimos colchões, travesseiros e cobertores para entregá-los a todas as aldeias e cidades afetadas no distrito de Jabal al-Aqdar. Hoje adicionamos materiais de primeiros socorros, como bandagens, kits de primeiros socorros e cânulas, a medicamentos para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, afinamento do sangue e doenças endócrinas. Distribuição às famílias deslocadas que recebemos de Derna e aos hospitais em áreas afetadas, como Sousa, Al-Baida e Shahat. البياضة شحات المناطق اللي صار فيها الفيضانات هذينا. O que mais se vê por aqui é a compaixão do próximo, que lança luz onde há destruição e sofrimento. Todos em Trípoli estão mobilizados e estão nos trazendo bens. Esperamos que tudo corra bem e que Deus ajude a todos. O coordenador de ajuda de emergência da ONU falou que ainda é difícil calcular a dimensão da tragédia. Mais uma vez na Líbia, onde o acesso à Derna ainda é tão difícil, onde há um problema agravado de ruptura de barragens, bem como a tempestade que vem do mar, esta é uma tragédia que até o clima e a capacidade colidiram para causar esta terrível tragédia. O problema é que ainda não chegamos lá, não sabemos a extensão do problema. As inundações, as torrentes e a lama ainda escondem o nível da necessidade e de morte. Quem vive em Derna amarga uma mistura de revolta e tristeza. Foi um grande desastre, uma tragédia. Todas as cidades foram afetadas, todas as regiões tiveram vítimas e muitos ativistas e indivíduos começaram a se voluntariar. No primeiro dia, saímos e organizamos diversas ações. É claro que, como se viu, muitas cidades foram danificadas, estradas foram cortadas e a ajuda humanitária começou a chegar de todos os lugares. A mulher fala que perdeu familiares e afirma que não tem estrutura e organização do governo na Líbia. Para falar de Derna, especialmente porque venho de lá, tenho muita família e raízes em Derna e também perdi muitos entes queridos lá. Apesar dos esforços contínuos de muitas organizações humanitárias para trazer conforto ao coração, é importante notar que muitas pessoas comentaram sobre a falta de organização. A falta de organização cria confusão e caos. Boal Ansar diz que falta tudo na cidade, que o povo já sofre há anos e que agora paga um preço alto. É claro que estamos pagando o preço há muito tempo, não apenas desde as enchentes, mas já há algum tempo. A crise da eletricidade está conosco há muito tempo, assim como a crise da água. São algo que não temos, estão ausentes da nossa região, particularmente em Al-Baida, ou na região costeira em geral. Somos, de fato, um país rico em petróleo e em recursos, mas, na realidade, temos sido considerados no mesmo nível de Somália desde a década de 50. Isso levanta a questão de saber por que chegamos onde estamos, apesar da abundância de recursos. E isso é frequentemente atribuído à falta de sistemas eficazes de governo. Qual é a lição que essa situação da Líbia nos traz? Ela demonstra que, diante das mudanças climáticas, é preciso que a sociedade tenha sistemas de alarme eficientes, resposta da comunidade eficiente no sentido de que ela saiba para onde ir, onde se abrigar, não é?
que essa comunidade esteja organizada para que ela de forma permanente cobre o governo, cobre o Estado sobre planos, sobre recursos financeiros para relocação de áreas de risco, para mapeamentos, para que elas tenham assistência devida e principalmente que você tenha um sistema onde o alarme e a resposta sejam absolutamente sincronizados. Isso permitiria um grau de segurança razoável para a sociedade e sem isso nós não podemos contar com a sorte diante da intempestividade que representam os eventos extremos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, onde condenou as desigualdades no mundo. Ele usou a tragédia no leste da Líbia como um exemplo das injustiças sociais. O povo de Derna viveu e morreu no epicentro desta indiferença, enquanto os céus despejaram 100 vezes em 24 horas a chuva mensal. Represas se romperam após anos de guerra e negligência, enquanto tudo o que eles conheciam foi riscado do mapa. Mesmo agora, enquanto falamos, corpos estão chegando à costa do mesmo mar Mediterrâneo, onde bilionários pegam sol em seus super-iates. Derna é um triste retrato do estado do nosso mundo, a inundação de desigualdade, injustiça e incapacidade de confrontar os desafios do nosso meio. Os líbios, infelizmente, estão acostumados com a guerra e a morte, mas não estavam preparados para esse terror. Não há dúvida que, tendo vivido debaixo de um regime ditatorial por tantos anos e observado a guerra civil que seguiu, inclusive com a França ativamente participando nesse processo, na tentativa ali de troca de regime, de enfraquecimento de Muammar Gaddafi, o que nós observamos é que o povo líbio, que agora enfrenta essa situação de dois estados, que efetivamente não conseguem funcionar bem, e que vieram ali de uma questão anterior de um Estado falido, ou seja, a inexistência de serviços públicos, o que nós notamos nesse processo todo é de que a Líbia vem numa situação dramática do ponto de vista civil. E obviamente que não estava preparada para uma situação dessas em razão da fatalidade enorme da tempestade e também o fato de que o país não tem feito as necessárias manutenções naquilo que são as principais obras de infraestrutura do país. Então, o que nós observamos é que este colapso todo é resultante deste acumulado histórico. E, obviamente, não era uma coisa que os líbios estavam preparados para que acontecesse, como não é o caso de nenhum fenômeno natural desta monta e deste tipo. Mas, obviamente, alguns países conseguem ter os serviços públicos mais ou menos capacitados para enfrentar a situação posteriormente. Hoje, uma cidade fantasma que vive os rescaldos da tragédia. Aqui não se tem mais nada. Falta água, comida, moradia e sobra desespero. A cidade atingida pela tempestade está sem vida. A Líbia entrou para o mapa de países atingidos por tragédias climáticas no verão do hemisfério norte. Mudanças climáticas já são uma realidade. A cada dia estamos vivendo de forma cada vez mais clara os efeitos das mudanças climáticas, com os eventos extremos cada vez mais frequentes e mais fortes em nosso planeta. E agora, além de ações para diminuir ou mitigar esses efeitos, é preciso falar em resiliência climática, que é um conjunto de iniciativas e estratégias para enfrentarmos o que está por vir e até mesmo nos adaptarmos à nova realidade. Segundo especialistas, a enchente ganhou proporções tão devastadoras no país por alguns motivos. Um deles, a questão do aquecimento do mar Mediterrâneo.
Um estudo da ONU aponta que a temperatura no Mediterrâneo está aquecendo 20% mais rápido do que na média global, o que causa chuvas cada vez mais intensas. O mar Mediterrâneo naturalmente é considerado um mar mais quente e, sem dúvida, ao atravessá-lo, a tempestade ganhou ainda mais intensidade. Até porque estamos falando de um ambiente com umidade e calor, que são excelentes combustíveis para que essas tempestades se tornem ainda mais fortes. Além do aquecimento do mar Mediterrâneo, o rompimento das barragens, acesso limitado à água potável e condição política e humanitária na Líbia também contribuíram para a tragédia. A Líbia, infelizmente, sofre de uma situação grave que vem desde o período da ditadura de Muammar Gaddafi. O que aconteceu é que, por mais linha dura que Gaddafi fosse na Líbia, ele conseguia manter o país de alguma forma unificado e atuando em conjunto. Só que chegou um determinado momento em que os países europeus, e particularmente a França, quis ali fazer uma intervenção, justamente entendendo que a troca de regime era algo necessário para que Gaddafi fosse afastado do poder. Isso aconteceu, ele eventualmente morreu nesse processo todo, e o que nós vimos é que as promessas feitas pelo Ocidente com relação à Líbia não foram cumpridas. O país se dividiu, de alguma forma, em alguns aspectos, até mesmo um Estado falido, e também se tornou um ponto fulcral da questão da imigração do norte da África para o continente europeu, que antigamente era controlada por Gaddafi, que conseguia, através do seu regime ditatorial, evitar que houvesse um fluxo grande migratório para a Europa. Então, esta crise humanitária tem muito a ver com as decisões equivocadas pelos governos europeus com relação à forma como lidar com Muammar Gaddafi no passado. Autoridades do leste da Líbia anunciaram uma conferência internacional em 10 de outubro, em Derna, sobre a reconstrução da cidade. A ONU prometeu 10 milhões de dólares. Nós temos observado nos últimos anos uma quantidade crescente de fenômenos naturais com enorme impacto nos países onde eles têm ocorrido. Nós vimos agora no caso da tempestade Daniel, como afetou a Líbia, também o terremoto que aconteceu no Marrocos, a situação que teve na Turquia alguns anos atrás. E o que nós observamos é que estes fenômenos, ao acontecerem, geralmente encontram os países despreparados para enfrentar essa situação. Diferentemente do Japão, que tem um histórico nesse sentido e tem ali um processo já construído com relação ao combate aos fenômenos naturais, ou ao menos para mitigar os impactos. E o que nós vemos nesse processo todo é que a Turquia, como forma e expressão do seu poder brando, tentando também ampliar a sua influência na região, tem sido um dos primeiros países a ajudar nestas situações. E os Emirados Árabes Unidos também, em razão do enorme poder aquisitivo que o país tem, em razão do petróleo e também como uma forma de inserir a liderança local dentro do contexto regional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que Washington está enviando fundos de emergência para a Organização de Ajuda Humanitária. Na Assembleia Geral da ONU, Biden falou das mudanças climáticas que afetam o mundo inteiro. Ondas de calor recordes nos Estados Unidos e na China, incêndios florestais que devastam a América do Norte e o sul da Europa, um 5º ano de seca no Corno de África, trágicas inundações na Líbia. O meu coração está com o povo da Líbia, que morreu milhares de pessoas. Juntos, esses instantâneos contam a história urgente de que não espera se não conseguirmos reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Os desafios na Líbia são gigantes. O país precisa proteger a população.
Sistemas de sirene, monitoramento de eventos extremos, emissão de avisos meteorológicos. É claro que tudo isso é crucial para se proteger uma comunidade, principalmente as comunidades mais vulneráveis. Além disso, estabelecer planos de contingência a longo prazo por meio de políticas públicas, sem dúvida, também é crucial para preparar ambientes e populações para os futuros e até maiores desafios que possam surgir. Abdel, de 73 anos, sobreviveu e conta como tudo aconteceu. Depois de um tempo, vi que a água começou a diminuir. Depois de meia hora, meu filho gritou lá de cima que havia outra onda ainda maior que a anterior. Ele e a família estão vivos porque ficaram no telhado até que o terror terminasse. Estávamos no 5º andar e depois meu vizinho, meu sobrinho. Colocamos uma escada de madeira e subimos até o 2º telhado, onde ficamos até depois do amanhecer. Perdeu toda a família. Um dos voluntários que veio nos resgatar perdeu toda a família. Você pode ver com os olhos, tudo se foi. Graças a Deus, nada aconteceu com a minha família. O porto de Derna abrigava barcos de pesca e mercantes, mas as inundações que devastaram a cidade transformaram o local em um depósito de escombros e cadáveres. No porto, não há mais trabalhadores nem pescadores e poucas embarcações atracadas. Apenas equipes de busca e resgate locais e internacionais se esforçam para recuperar corpos. Este capitão estava no mar quando a tempestade começou. Enquanto eu pilotava meu rebocador, tudo estava correndo tranquilamente. Do nada, o barco balançou como nunca antes. Sentimos que a situação tinha mudado completamente. Os funcionários disseram que as coisas não pareciam certas. O nível da água subiu cerca de 1,5 metro acima do cais, varreu carros, veículos e maquinário. Os trabalhos no mar também continuam, ao longo da costa de Derna, para onde vários corpos foram arrastados pelas correntes mais a leste. A esperança, aos poucos, perde força diante do retrato cruel. Mohamed tem 23 anos e conta que perdeu o irmão para a força da natureza. Toda a minha família sobreviveu, exceto meu irmão. Ele ficou ferido depois que seu braço foi atingido por uma barra de ferro e sangrou por mais de 4 horas. Ele viu um prédio ser destruído com a brutalidade da água. Um prédio com 32 pessoas dentro foi arrasado. Nenhuma pessoa sobreviveu. O desastre em Derna é enorme. Tarek passa os dias em busca de parentes. Uma angústia que não para de crescer. Todos nós temos parentes aqui. Não temos ideia, não sabemos se eles estão vivos ou mortos. Devemos realizar funerais para eles ou continuar procurando. O general, porta-voz do Exército Nacional Líbio, fala que sente a dor do povo porque também perdeu pessoas da família. As pessoas estão com raiva, as pessoas estão sofrendo. Nós também estamos sofrendo. Fazemos parte do povo, não somos estranhos para eles. Então sentimos o que eles sentem. Pessoalmente, perdi mais de 20 membros da minha família
em essa situação. É preciso ouvir com muita atenção a raiva do povo. A sua voz alcançou e comoveu todas as instituições de poder e políticos na Líbia. O povo quer uma resposta para o que aconteceu e que os culpados sejam responsabilizados. Porque estas exigências são legais e legítimas, devem ser tidas em conta. As exigências do povo líbio que saiu de Derna não são apenas as exigências do povo de Derna, são de todo o povo líbio. Eles querem uma investigação técnica, uma investigação jurídica e uma investigação judicial. Precisamos saber tudo para entender os motivos. Se foi por política estatal, foi por falta de reflexão por parte dos líderes estaduais, foi porque não estava previsto, tínhamos planejamento urbano. Isso é muito importante. Os edifícios que foram destruídos nessa zona, não só em Derna, mas em toda a região, tinham licença de planejamento? Como a Líbia vive em guerra, o povo teme não ter mais ajuda de países vizinhos e do mundo inteiro. Os países doadores vão realmente vir? Ou vão esperar por uma conferência convocada por Dabaibe, ou haverá 2 conferências? Como se houvesse 2 governos, haveria 2 conferências. Enquanto as vítimas amargam a dor da tragédia, muitas pessoas se juntam para levar dignidade às famílias atingidas. Mulheres e homens confeccionam roupas em Trípoli para atender os desabrigados. O centro tinha o seu próprio negócio e paralisamos o nosso negócio depois desta catástrofe. As mulheres, que já enfrentavam muitas dificuldades, cooperaram porque a prioridade era para os moradores da região leste. Entregamos a ajuda necessária, aproximadamente 1.300 uniformes escolares, cerca de 850 capas de oração, 650 mortalhas e cerca de 350 mantos. Ao prestarmos esta ajuda, partilhamos os mesmos sentimentos com aqueles que perderam entes queridos. No final, somos uma família. A leste ou a oeste, a Líbia nos une. E a comida vem desta cozinha pelas mãos do cozinheiro líbano Salah e voluntários que preparam e embalam refeições às vítimas. Precisamos ajudar o nosso povo nesta catástrofe. Não se trata de lançar uma iniciativa, é uma questão de dar uma mão. Devemos permanecer imersos no que aconteceu, especialmente porque sou desta bela cidade, que é Derna. A mensagem é que devemos permanecer unidos em prol da unidade nacional da Líbia. É a união que tem fortalecido todos. Andar pelas ruínas, encontramos histórias e mais histórias terríveis. Reconstruir a saúde física e mental das pessoas tem sido uma das missões por aqui. Psicólogos prestam atendimento aos sobreviventes que respiram um trauma profundo. No início, muitos sobreviventes das cheias não falavam, talvez porque não tinham com quem falar, e outros se recusavam a discutir o assunto como se fosse um pesadelo. Logo, quando você entra e se apresenta como assistente social de saúde mental, eles falam que precisam de alguém que os ouçam para aliviar o estresse dentro deles, correndo para encontrar água, fazendo o possível para salvar primeiro os filhos. Uma paciente até tentou segurar os 3 filhos enquanto estava grávida, o que resultou em um aborto espontâneo. فنزلت المشيمة هي حامل في الثامن شنو كل واحد يحكي لك وفي اللي يقول لك أنا نبي نمسك جوزي ما قدرتش. Todo mundo tem uma história. Um deles disse que tentei agarrar meu marido, mas a lama o derrubou enquanto a água me carregava. Podemos sentir que eles estão melhorando gradualmente a cada dia. في الدعم لكن
نحسوا فيهم توا كل يوم خير من يوم. Ibrahar é atendido pelos médicos e diz não esquecer as cenas que viu. Nunca esqueceremos aquele dia em Derna. Foi a primeira vez que vi algo assim na minha vida. Mesmo durante a guerra não era assim. Os carros ficavam empilhados sobre os cadáveres. Nunca imaginamos que isso fosse acontecer em nossa cidade. Este outro homem também está no hospital improvisado e recebe tratamento psicológico. Só assim ele consegue amenizar um pouco a angústia da realidade. De manhã, quando descemos para o vale, não havia prédios, nem árvores, nem estradas. Ninguém vivo, não havia nada, só a montanha. Juro que parecia o apocalipse. Não estou exagerando. Você, posso perguntar a qualquer um. أنا شبهتها بيوم مهول شبهتها بزي أعراض يوم القيامة مش مبالغة بالكلام وأسأل ناس خاطئ يعني. Trauma que marca todas as vidas e a humanidade. O povo enfrenta uma espera insuportável por notícias de parentes. Mahmoud, de 50 anos, ainda não acredita no pesadelo que vive. A maior parte da destruição ocorreu no lado oeste da cidade. Prédios inteiros desapareceram. O nível da água estava tão alto que poderia fazer desaparecer um prédio de 8 andares. É irreal. Perdi amigos e parentes. O árabe fala que ajudou a resgatar corpos e que o cenário parece de filme. Recuperamos mais de 20 corpos em pátios e lojas do meu bairro. O primeiro dia foi real. Para nós, ninguém esperava tal coisa. Ele e outros sobreviventes tentam ajudar os socorristas nas buscas, com um pouco que podem oferecer. Oferecemos este local para os socorristas descansarem. Oferecemos chá, café, e é isso que temos condições de oferecer. Nos 2 primeiros dias, estávamos procurando corpos lá fora. Mas para fazer busca sob os escombros, precisamos de especialistas. Este socorrista conta que a situação está cada vez mais difícil no local e que é necessária a ajuda de moradores. Do ponto de vista da saúde, temos escassez de suprimentos médicos, falta de equipamentos médicos e suprimentos infantis e falta de voluntários. Ele relata que existe milagre na escuridão e conta que depois de 6 dias resgatou 5 pessoas com vida. Uma família de 5 pessoas foi resgatada e está viva depois de ficar presa durante 6 dias. O número de vítimas ultrapassou 35, incluindo líbios e não líbios. Essa é a contagem de ontem. Hoje, acabamos de recuperar um corpo. Recuperamos mãos, pernas e corpos de decomposição na água. Halima, que trabalha no necrotério, diz que esse é um verdadeiro desastre humanitário. Sim, é um desastre humanitário. Desde o primeiro dia e o segundo e hoje, os números estão aumentando. Mas hoje é o pior. Já não reconhecemos as vítimas. Os rostos não são claros. A escuridão tomou conta da Líbia. Está difícil enxergar a luz onde tudo está tomado por uma cortina de lágrimas, medo e insegurança. 1/3 da cidade está desabrigada. Corpos nas calçadas e no mar revelam a proporção da catástrofe. As lágrimas mostram o sentimento do mundo inteiro. O documento Jovem Pan fica por aqui. O programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan.
Um ótimo fim de semana para você. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.